Vamos fazer um exercício aqui, que é tentar ver se para este vínculo aqui, tá, é possível encontrar algum fator integrante. Se existirem tais funções, h e f, então nós teríamos o seguinte, ó, hx ponto menos hr φ ponto cosseno de θ, teria que ser esta derivada total, significa derivada parcial de f em relação a x dx dt, mais derivada parcial de f em relação a y dt, que é y ponto, mais assim por diante, derivada de f em relação aqui a φ ponto, mais derivada de f em relação a θ ponto, e mais a derivada parcial de f em relação a t. Donde, comparando os coeficientes, nós temos que ter o coeficiente de x ponto aqui tem que ser igual ao coeficiente de x ponto aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a x tem que ser h. Bom, não há termo y ponto aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a y tem que ser zero. O termo em φ ponto, que no segundo membro é a derivada de f em relação a φ, tem que ser igual a menos hr cosseno de θ. Derivada de f em relação a θ é zero. Não há nada em θ ponto aqui. E a derivada de f em relação ao tempo, explicitamente, também é zero. Então, essas derivadas parciais dessa função f, sendo contínuas, têm a propriedade que as derivadas cruzadas são iguais. Não depende da ordem de diferenciação. Então, nós temos que impor a igualdade das derivadas cruzadas. Como a derivada parcial em relação ao tempo dessa função f, supostamente existente, né, tem que ser zero. Então, por exemplo, essa derivada aqui, ó, tem que ser a mesma coisa, mas isso aqui é a derivada parcial em relação a x de d-ron de f d-ron de t, que é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Mas esta expressão aqui no primeiro membro é a derivada em relação ao tempo parcial da derivada de f em relação a x. Derivada de f em relação a x é h. Então, esta equação diz que d-ron de h, d-ron de t é igual a zero. Então, essa equação diz que h não depende do tempo. H, se existir, é uma função só de x, y, φ e θ. E se nós usarmos mais algumas condições de igualdade de derivadas cruzadas, pode ser que nós cheguemos à conclusão que a única função h possível é a função identicamente zero. Se isso acontecer, isso vai mostrar que essa equação não tem fator integrante. Então, ela não é uma equação integrável. Ou seja, esse vínculo é efetivamente um vínculo que não é holônomo. Derivada de f em relação a θ é zero. Vamos, por exemplo, ver o que acontece quando a gente impõe isso aqui, ó. A variável φ não entra diretamente. Derivada de f em relação a x, né, é o h. Então, o segundo membro é derivada de h em relação a φ. O primeiro, derivada de f em relação a φ, era menos hr. Vamos fazer derivada de f em relação a φ, é isso aqui. Então, isso vai dar menos derivada de h em relação a x, multiplicado por r. Se nós impusermos derivadas cruzadas iguais em x e y, isso vai dar que d-ron de h, d-ron de y é igual a zero. Derivada em relação a x disso aqui é zero, e derivada disso aqui em relação a y vai dar d-ron de h, d-ron de y. Então, isso vai mostrar que h não depende de y. H é uma função só das outras coisas. X, θ e φ, que já não depende do tempo por aqui. Como a derivada em relação a θ é zero, então isso aqui vai exigir que d dθ de derivada de f em relação a φ é menos hr cosseno de θ. Isso tem que ser zero.
que a derivada de f em relação a θ é zero. Como nós já vimos que o h não depende de θ, então essa derivada aqui é simplesmente essa condição aqui requer que h seja zero. Observem que h é uma função só de x e φ. Então essa equação aqui é da forma h de x φ seno de θ, o fator r é diferente de zero, igual a zero. Basta escolher um θ qualquer cujo seno não seja zero. Isso impõe que para qualquer x e qualquer φ o h seja zero. Então h é a função identicamente zero. Ou seja, aquela equação, a primeira daquelas equações, de vínculo da moeda rolando sobre o plano, não admite um fator integrante. Então, esta equação aqui é um vínculo efetivamente não holônomo. Fundamentalmente, o que distingue vínculos não holônomos que envolvem velocidades de vínculos holônomos é que um vínculo não holônomo, ele efetivamente impõe restrições sobre as velocidades possíveis. Isso aqui é uma restrição sobre os valores possíveis de x ponto e φ ponto. Φ ponto é a velocidade angular da moeda em torno do seu próprio eixo, do seu eixo de simetria. E x ponto é uma das componentes da velocidade do centro da moeda. Como essa equação não pode ser integrada, ela não é uma restrição sobre as coordenadas da moeda. X, y, que dão a posição do centro da moeda, e φ, θ, que dão o ângulo de rotação em torno do próprio eixo e a orientação do plano da moeda em relação a uma direção dada no plano do movimento. Então, quando as equações não podem ser integradas, é porque elas representam efetivamente restrições sobre as velocidades, que não podem ser reduzidas a restrições apenas sobre as coordenadas. Quando o vínculo pode ser integrado, esse vínculo, na verdade, representa uma restrição sobre as coordenadas, como no caso do cilindro rolando ao longo de uma linha reta num plano horizontal, que caracteriza um rolamento sem deslizamento dessa moeda sobre uma superfície horizontal. O que acontece é o seguinte: a rigor, para dizer se esse sistema é holônomo ou não é holônomo, é preciso considerar todos os vínculos juntos, coisa que nós não fizemos aqui. Nós olhamos só para esse vínculo separadamente e concluímos que ele não tem um fator integrante. O vínculo de baixo, por argumentos completamente análogos, também separadamente não tem fator integrante. Mas a questão é, e esses dois vínculos juntos? Porque, na verdade, as duas coisas valem ao mesmo tempo, né, durante o movimento dessa moeda rolando sem deslizar. Pode acontecer de vínculos separadamente não integráveis, quando considerados em conjunto, na verdade, representar um sistema integrável.